Gente, o nosso assunto agora é sobre ansiedade. Para falar desse tema que afeta milhões de pessoas no mundo todo, nós viemos aqui até a clínica da minha amiga Bernadette Lauter, ela que trabalha com a psicologia clínica, e vai nos falar o que é e como trata a ansiedade. Bernadette, obrigado por nos receber. Obrigada, Maria. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui conversando com você sobre assuntos sobre saúde mental, né? Nós já falamos outros assuntos, mas a ansiedade eu creio que é um tema muito atual, principalmente no pós-pandemia. Pelo menos a gente vem percebendo e eu venho recebendo aqui no consultório uma demanda grande de pessoas, adolescentes, jovens, adultos, com um nível de ansiedade muito elevado, né? Em função desse período muito grande que ficaram em isolamento social, em home office, e agora tendo que fazer essa retomada, né, escolar, das suas atividades profissionais, as pessoas estão tendo uma certa dificuldade e estão apresentando alguns sintomas que até então elas não tinham, né? Então é importante a gente entender que a ansiedade, quando ela está no nível normal, ela é uma emoção muito importante para a nossa própria sobrevivência, aquela sensação de expectativa de algo bom. Aquela adrenalina. Isso. O chamado friozinho na barriga. Friozinho na barriga, exatamente isso. Agora, quando ela está num nível muito elevado, aí realmente é o momento de a gente acender uma luzinha amarela e ver o que está acontecendo. Então, existem vários tipos, né, de ansiedade. Então, o primeiro passo dentro de um processo de entendimento melhor dessa ansiedade é a gente fazer um diagnóstico correto, né? Porque cada quadro, ele tem sintomas específicos, ele tem tratamento específico. Então, muitas vezes as pessoas é comum dizer, você é uma pessoa ansiosa? A pessoa fala assim, eu sou. Tá, mas peraí, como que é esse quadro de ansiedade, né? Então, existem vários tipos de ansiedade. Então, os mais comuns que a gente conhece hoje, primeiro, é a crise de pânico, né, que é aquela crise intensa, que a pessoa tem aquela sensação de que vai morrer, onde o coração ele acelera de uma forma muito rápida mesmo, e a pessoa tem aquela sensação que alguma coisa de muito ruim... Uma sudorese, né? Isso. Então esse é o caso mais, o mais grave, né? Exatamente. É um dos quadros mais graves, que mais a pessoa tem a sensação de que ela está completamente fora do controle. Depois a gente tem a agorafobia, que ela normalmente vem também, né, junto com o pânico, porque a agorafobia é aquela sensação que a pessoa tem de, quando ela está num lugar muito amplo, às vezes num show, ou às vezes em lugares muito pequenos, ela tem aquela sensação de que algo muito ruim vai acontecer e que ela vai perder o controle. Então isso também pode desencadear ou não uma crise de pânico. Antigamente as duas coisas andavam juntas, hoje separadas, cada uma tem um tipo de tratamento específico. Aí depois temos também o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que é aquela pessoa que acorda e vai dormir preocupada, excessivamente preocupada, pensando que algo ruim vai acontecer, né, daqui a pouco. Então aquela pessoa que não relaxa nunca. Temos também a fobia social, e a fobia social ela aumentou demais, né, no pós-pandemia, em função de isolamento social e tudo mais. Então hoje a gente tem atendido muitas pessoas mesmo com essa dificuldade das interações sociais, principalmente por elas terem ficado muito tempo sozinhas, então elas têm medo de que o outro vá julgá-la, né, de que ela não está fazendo bem feito aquilo, que ela desaprendeu a fazer. Isso faz com que a pessoa tenha essa questão da fobia social. Aí tem também o TOC, né, que é aquele transtorno obsessivo compulsivo. O TOC ele vem normalmente junto com a obsessão. A obsessão é aquela ideia fixa, né, de que algo muito ruim vai acontecer. Aí depois da obsessão vem então a questão da compulsão, que é o comportamento. O comportamento é do tipo assim, algo muito ruim vai acontecer, então eu tenho que ver se eu fechei a porta direito. E você vai lá uma, duas, é o ritual, né? Poxa vida, hein? Então a pessoa acaba sofrendo, gastando muita energia com relação a isso, né? Ou também aquela questão do acúmulo. E tem também aquelas fobias específicas, né? Aquela pessoa que tem medo de andar de avião, aquela pessoa que tem medo de animal, que é um medo muito específico, de aranha, né? E por fim também temos o TEPT. O TEPT é o transtorno do evento pós-traumático, que também ocorre bastante hoje em função das pessoas terem durante a pandemia perdido entes queridos, a própria pessoa ou pegou Covid ou passou mal, né, ficou na iminência de morte, então isso acabou gerando nela um transtorno pós-traumático. Você falou aqui em off para nós, antes nós começamos a gravar, até curiosidade minha, eu perguntei, mas como é que a pessoa
como é que o cérebro entende o que é um medo ou não? E você disse que há um descontrole, um descompasso, né? Que o cérebro chega um momento, ele entra num parafuso e não sabe mais dizer, olha, isso aí é real ou não. Como é que é isso? Imaginário, exatamente. Porque isso vem lá da nossa ancestralidade, né? Então, nossos antepassados, claro, nós tínhamos que estar sempre eles viviam sempre em alerta, né? Porque senão, imagina se eles fossem parar para contemplar o belo, por exemplo, né? Nós não estaríamos aqui, né, para contar a história. Mas o que acontece? As ameaças, elas foram mudando ao longo do tempo. E algumas pessoas hoje, elas têm uma dificuldade de entender o que é uma ameaça real ou se aquela ameaça é algo imaginário, né? Então a pessoa acaba criando na sua mente possibilidades que podem ou não vir a acontecer e ela começa a sofrer por antecipação. E esse sofrimento causa realmente muita dor, muito sofrimento, né? E no decorrer da sua vida, se isso não for tratado, ela vai sofrendo cada vez mais. A ansiedade, ela não começa assim, né? Ela já não aparece na forma grave. Ela é um processo. Então, quando surgem os primeiros sintomas, se você não fica ligado, não toma uma precaução, ela vai, né, passando de leve para moderada e de moderada para grave. Então, esse seria a segunda parte, né? Depois que eu faço o diagnóstico no livro de ansiedade, é eu entender como é que ele está, quais são os sintomas, como é que eu percebo isso, quanto tempo que eu estou sofrendo sobre isso. Então, normalmente, o diagnóstico é de 6 meses, você consegue dizer, não, ok, você realmente está tendo um quadro, por exemplo, de pânico, né? Então, temos que tratar isso. A gente observa isso, essa intensidade, se é leve, se é moderado, se é grave, se isso está afetando, por exemplo, a sua vida profissional, a sua vida pessoal, se você está tendo dificuldade, por exemplo, de trabalhar, eu estou tendo dificuldade de me concentrar, né? Ou eu consigo fazer as minhas coisas, mas é com um sofrimento muito grande. Chega ao final do dia, eu tenho aquela sensação de cansaço muito grande, né? De que alguma coisa não está bem. Então, tudo isso são as formas que a gente tem de entender qual é o nível, né, que eu tô tendo esse quadro, se ele é leve, se ele é grave, se ele é moderado, né? E também se eu já experimentei fazer algum tipo de tratamento, se deu certo, se não deu certo. Às vezes a pessoa vem aqui e a gente faz algumas técnicas, a gente vai conversando, etc. E ela não consegue, né? Ela fala assim, olha, eu melhorei um pouquinho um dia, mas depois voltou todos os sintomas. Então isso já é um indicativo que ela está num quadro mais grave. E aí vem a questão o momento de você introduzir o medicamento para poder ajudar a pessoa. Tem pessoas que muitas vezes têm até receio de se abrir, de contar e de admitir que estão passando por um problema psicossomático, não tem isso, Bernadette? Com certeza, infelizmente ainda é um certo tabu, tem um tabu, da questão da saúde mental, né? Tipo, porque entende que se eu sou uma pessoa que sofro de ansiedade, isso quer dizer que eu sou uma pessoa fraca. E até mesmo as pessoas muitas vezes têm medo de não saber expor o que estão sentindo, porque uma dor física, eu vou no médico lá, doutor, está me doendo meu dedo, ou a ponta do dedo lateja, e isso. Agora, a dor, como diz o poeta, a dor da alma, né, Bernadette? Às vezes fica um pouco mais difícil para a pessoa contar para o profissional o que ela está sentindo. Sim. O que você falaria para essa pessoa, Bernadette? Na verdade, ela precisa... A gente vai ajudar ela a compreender essa dor. Okay. Porque é muito comum, as pessoas chegam aqui e falam assim, olha, eu não estou me sentindo bem, mas o que é que você sente? Eu sinto uma dor no peito, eu sinto uma angústia quando eu acordo, ou quando eu vou deitar, isso afeta o meu sono, não tenho mais vontade de viver, minha energia está baixa. Então, tudo isso, a gente vai montando um quadro. Né? Então, é por isso que é muito normal a pessoa vir e falar, só que às vezes a pessoa começa a se abrir, realmente contar aquilo que a dor maior só lá pela terceira, quarta sessão, né? Que é o comum do ser humano, porque muitas pessoas têm por trás o medo do julgamento. Do julgamento, né? Lá. E nós, o psicólogo jamais, né? A gente não julga ninguém, né? Todo mundo que está aqui, a gente sabe que vem porque precisa a cada de um sessão apoio. Vai soltando um nozinho. Exatamente. Qual é o momento de procurar ajuda? Como é que é feita essa ajuda? Como é que acontece um tratamento
nas suas diversas fases, o tratamento da ansiedade, Bernadette? Então, o momento de procurar ajuda é no momento em que você percebe que tem alguma coisa que não está bem com você, né? Poxa, eu estou com dificuldade de dormir, eu estou com dificuldade de concentração, eu estou sentindo angústia, eu estou sentindo que tem alguma coisa que não está legal comigo. Algo está consumindo energia demais. Exatamente. E eu não sei o que fazer. Então, este é o momento mais adequado. Quanto mais você demora para buscar ajuda, buscar apoio, mais tempo vai demorar, né, o processo de você poder voltar a um nível normal. Então, quando a pessoa chega aqui, o que é que a gente vai fazer? Vai, então, primeiro fazer o diagnóstico, depois a gente vai ver qual é a intensidade do que ela está sentindo, qual é o grau, né, que ela está sentindo esse quadro, para que aí a gente possa definir um tratamento, né? O tratamento ele pode ser com ou sem medicamento. O que normalmente a gente vê que acontece hoje? As pessoas, de modo geral, elas demoram muito para buscar ajuda em função de toda essa questão, e aí elas deixam o quadro se tornar um quadro grave, e aí ela vai direto no psiquiatra. E aí o psiquiatra vai encher ela de remédio, e ela não faz a psicoterapia. E aí ela não ajuda a mente dela, porque a gente precisa passar por um processo de nossa mente reaprender, entender que isso não é uma ameaça, que você pode, por exemplo, controlar, redirecionar um pensamento, por exemplo, né, um pensamento negativo, um pensamento que gera um sentimento ruim, que vai fazer com que você se comporte de uma maneira inadequada. Então isso que a gente faz na psicoterapia, é ajudar a mente a reaprender, né? E uma das técnicas mais importantes e que cientificamente é comprovado hoje que tem uma eficácia muito grande para quadros de ansiedade é a terapia cognitivo-comportamental, né? Que é a linha que eu atuo. Por quê? Porque ela vai direto trabalhar com as três questões. Ela pega o pensamento, pega o que você o comportamento que você está tendo e o que você está sentindo, e vai traduzir em técnicas específicas para que você ensine o teu cérebro a reaprender, a fazer se libertar, né? Exatamente. Que maravilha. Bom, Bernadette Lauter, uma profissional extremamente gabaritada, uma das melhores do estado do Paraná, ela trabalha com muito afinco pela clínica médica, né, psicologia do ser humano, né? E ela coloca sempre nas suas redes sociais muito conteúdo de qualidade. Então, se você quiser encaminhar sua pergunta, né, até mesmo agendar um bate-papo, né, Bernadette? Sim, sim. Como é que as pessoas lhe encontram nas redes sociais, Bernadette? Então, eu tenho, meu Instagram é Psi Bernadette Lauter, tenho também o Facebook, que é Bernadette Lauter, e vocês podem me chamar para qualquer um dos canais que a gente está interagindo sempre. Eu dei uma parada com umas lives que eu fazia semanalmente, agora dei uma paradinha, mas logo a gente vai voltar de novo. Mas isso não impede que você, tendo alguma dúvida, envie lá a sua pergunta, que eu vou ter o maior prazer em poder atendê-lo. Tá? Eu atendo também de uma forma hoje online, né? Existe então, essa possibilidade? Existe essa possibilidade, com certeza. Consulta online, que virou uma realidade, sim, né? Começou certeza. na pandemia e hoje é uma baita uma ferramenta Sim. que encurta os espaços, exatamente, né? As fronteiras, as né? fronteiras. Exatamente. Eu tenho pacientes nos Estados Unidos, tenho paciente lá no Brasil, lá no fim do Brasil, que eu não tinha ideia de que existia aqueles municípios. Então, gente, nós viemos nesse mundo para sermos felizes. É isso aí. Como diz o próprio Cristo, eu vim para que tenha abundância, né? Exatamente. É isso. Então, se você tem alguma dúvida e quer ter qualidade de vida, aqui na tela, então, tá os contatos da Bernadette Lauter. Fique à vontade, está aqui um excelente profissional. Bernadette, muito obrigado. Eu que agradeço, Mário.